Where's the teacher? Hello kids, how are you? Fine? Today we are going to study English and we are back to the board. So, to start the lesson, open the workbook to page 27, okay? Today we are going to study page 27 and page 28. Our lesson objective today is to practice our grammar about things that we have to do and things we don't have to do, ok? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro. Bem-vindos a mais uma aula de inglês. E hoje nós vamos estudar as nossas páginas 27 e 28 do workbook. E nós vamos falar sobre coisas, things, que nós temos que fazer, we have to do, e coisas que nós não devemos fazer, o nosso grammar, ok? Então acompanhem comigo na página de vocês, página 27. But before we go to the book, I want to review with you, ok? Então antes de nós irmos para o nosso livro, eu quero revisar com você o nosso grammar. Vejam só, we are talking about things we have to. Nós estamos falando sobre coisas que nós temos que fazer. Então, nós estamos falando sobre o have to. O have, que é o verbo ter, tá bom? Se nós formos traduzir, é o verbo ter, tá? É ter algo, have, tá bom? Então, vejam só. Vocês se lembram dos nossos subject pronouns, dos nossos pronomes? Vejam só. Nós temos I, you, he, she, it, ok? We and they, tá? E o teacher fez uma tabelinha para vocês entenderem. Lembra que o he, she, it, né? Que são a terceira pessoa, né? Third person, eles são os diferentões? Pois é, aqui eles também serão os diferentões. Então vejam só com o teacher. Quando eu estou falando sobre eu, eu vou usar I have to. I have to. Quando eu estou falando sobre você, né? Eu estou falando sobre o you, eu também vou usar o have to. Have to. You have to clean your bedroom. Você tem que limpar o seu quarto. You have to clean your bedroom. Ok? Então, you também vou usar have to. Então, o you continua usando have to. Agora, quando nós chegamos aqui na third person, no he, she, it, ok? Nós temos que transformar o have em has, ok? Has. Então, ficamos com he has to, she has to, and it has to, ok? É o único caso especial aqui, third person, terceira pessoa, he, she, it, né? Ou quando, quando nós estamos falando sobre ele, sobre ela, ou sobre alguma coisa, digamos assim. Então, se você está falando do João, né? Às vezes você não vai falar he has to, você vai falar João has to, entendeu? Então, has é o nosso caso especial pro he, she, it. Teacher, eu vou usar o have com he, she, it? Não, eu vou usar o has, tá bom? He has to help his mother. Ele tem que ajudar a sua mãe. He has to help his mother, ok? E aí, quando nós vamos pro we e pro they, né? O we é nós e they é eles ou elas, nós também utilizaremos o have to, ok? Have to, tá? Então a nossa única exceção, third person, terceira pessoa, he, she, it, has to. Don't forget, ok? Não se esqueçam disso. E aí, para vocês visualizarem isso melhor, o teacher trouxe aqui uns exemplos para vocês. Ó, esse exemplo aqui, inclusive, está no seu livro. Vejam só. You, você, have to, tem que, listen carefully, tem que ouvir cuidadosamente. Então, you have to listen carefully. Como nós temos o you aqui, e no you nós utilizamos o have to, então nós ficamos com you have to listen carefully. Você tem que ouvir cuidadosamente. But teacher, and if I want to do this in the negative form, mas isso eu quero falar na forma negativa, né? Se eu quero falar que você não tem que ouvir cuidadosamente. O teacher vai manter a mesma frase para vocês entenderem e visualizarem melhor, tá bom? Então vejam só.
you have to listen carefully. Você tem que ouvir cuidadosamente. Se você quiser falar, você não tem que ouvir cuidadosamente, não tem. O que acontece? Você tem que adicionar o don't, ok? You don't have to listen carefully. Você não tem que ouvir cuidadosamente. You don't. E teacher, esse don't, né, que eu usei para falar que não tenho que fazer algo, né? Eu vou usar quando? Eu vou usar com I, com you, com we e com they. Toda vez que eu tiver o have, eu uso don't, tá? Pro you, pro I, pro we e pro they. Só o he, she, it que eu não vou falar sobre ele agora. O he, she, it, eles são diferentões, então a gente nem conversa sobre eles agora, tá bom? E aí, pessoal, você me pergunta, but teacher, and if I want to ask a question? E se eu quiser fazer uma pergunta, teacher? A pergunta é muito simples também. Você vai colocar o nosso verbo auxiliar, que é aquele que ajuda a gente, né? No inglês, ele que indica que é uma pergunta. Você vai colocar ele no comecinho, ó, o do. Com o I, you, we e they, nós utilizamos o do, né? Que é o nosso verbo auxiliar. Então você vai colocar o do no começo e vai colocar o seu nomezinho normal, né, que você estava usando, o you, podia ser o I, podia ser o we, o they, mas aqui a gente está falando do you, então a gente vai colocar o you aqui, vai ficar do you. E aí, você vai colocar o have to e vai completar a sua frase. Viu como é muito simples? Não tem segredo aqui. Do you have to listen carefully? Você tem que ouvir cuidadosamente? Uma pergunta, tá? E aí, para nós encerrarmos essa parte de revisão, vamos falar um pouquinho sobre a third person, né? O he, she, it. Então, vejam só. She, ok? She. Eu escolhi o she aqui, mas poderia ser o he e poderia ser o it, tá? She, ela. She has to study. Ela tem que estudar. She has to. Tá vendo? Em vez de eu utilizar o have to, eu utilizei o has to. Ok? She has to study. Ela tem que estudar. E na forma negativa, teacher, she doesn't have to study. Doesn't. Lembra que aqui eu utilizava o don't? Então, na terceira pessoa, no he, she, it, né, quando eu estou falando sobre ele, sobre ela, sobre alguma coisa, eu vou utilizar o does not, né, o doesn't, tá bom? O nosso do, ele ganha um ES na frente, e aí fica doesn't, tá? She doesn't have to study. Poderia ser he doesn't have to study. E aí, teacher, se eu quiser fazer uma pergunta? A mesma coisa que a gente fez ali atrás, só que em vez de eu utilizar o do, eu vou utilizar o does. Does she have to study? E vejam só, ó, quando a nossa frase aqui com he, she, it está na negativa ou na interrogativa, né, quando nós estamos negando ou fazendo uma pergunta, nós utilizamos o have to, né? Nós não utilizamos o has to. E você vai perguntar, teacher, por quê? Porque nós já utilizamos o does, ó. O does ele já está diferentão. E aí quando o does ele já está diferente, você não precisa se preocupar. Don't worry about this. Entendeu? Por quê? Porque ele já está falando, ó, aqui é a terceira pessoa, aqui já está tudo diferente, então não se preocupa mais com have, tá? Como na afirmativa nós não temos o verbo does, né, o nosso verbo auxiliar, então aí nós temos que mudar o have, tá? Então é isso, pessoal. Agora, para nós fixarmos isso, ok? To practice this, we are going to go to the workbook. Agora sim nós vamos para o workbook. Agora que nós já vimos todos esses exemplos. Então, page 27, na página 27, vamos passar pelos exercícios. O teacher vai explicar um a um para você, tá bom? Então vejam só. Exercise number 1. Read and circle. Here you have a task and you have to complete with have, has, don't have and doesn't have. Então no exercício número 1 você tem esse textinho. Qual que é o título do texto? How to be an archaeologist. Como se tornar um arqueologista, tá? E você vai ler esse textinho que tem 7 passos para você se tornar um arqueologista. E aí, nesse textinho você vai ter que escolher qual que é a palavra certa. Se vai ser o has to ou se vai ser o have to. Ou então, né, na negativa, se vai ser o don't have to ou se vai ser o doesn't have to.
tá? Igual nesses desenhos do teacher aqui. Você tem que olhar para quê? Tem que olhar para o seu sujeito, para o seu pronome, para o seu nome. Então, você está falando sobre o João, sobre a Maria, está falando sobre he, she, it, you, we, entendeu? Você olha isso para você poder responder, tá? Então, nós temos esse textinho bem curtinho aí para você fazer. E aí, o exercício número 2, vejam só. Number 2, read and complete. Use the words from the box. Então agora você vai ler e vai completar com as palavrinhas que estão no quadrinho. Vejam só as palavras. Does it have to? Doesn't it have to? Né? Então, não ter que fazer algo, mas na terceira pessoa. Does it? Então você já sabe que você vai usar com o he, ou o she, ou com o it. Aí, don't have to. Don't have to. A gente tem duas vezes o don't have to, right? Has to e have to. Então aqui, mesma coisa, pessoal. Se atentem para os seus pronouns, tá bom? Olhem os pronouns. Look at the pronouns, tá? E aqui não tem segredo também esse exercício, kids. Then, exercise number 3, we have read, check or cross. Então aqui você vai ler e aí você tem uma tabelinha. E conforme você for lendo o texto, você vai extraindo as informações e vai completando a tabela. Então, antes da gente ler o texto, o teacher vai ler com vocês, olhem só a tabela. Nós temos duas personagens. Nós temos a Tina, we have Tina, and we have Tracy. Tina and Tracy, ok? Nós temos a Tina e a Tracy. E na tabela nós temos work on the weekend, trabalha no final de semana, work at night, trabalha no período da noite, explain things to visitors, explica as coisas para visitantes, study old things, estuda coisas antigas, e por último, work outside, trabalha ao ar livre. Então agora vamos fazer a leitura do texto para que nós possamos responder essas perguntas. Vejam só com o teacher, tá bom? Hi, I am Tina. Oi, eu sou a Tina. Então a gente já descobriu quem é. I work at the museum. Eu trabalho no museu. I have to work on the weekend. Eu tenho que trabalhar no final de semana. Já é uma informaçãozinha da tabela, né? O livro já até marcou pra gente. But I don't have to work at night. I don't have to work. Então, eu não tenho. I don't have to work at night. E aí, por isso o livro também fez um xizinho pra gente ali no work at night, para falar que a Tina, ela não tem que trabalhar no período da noite. E aí, ó, I have to explain the exhibits to visitors. Eu tenho que explicar. I have to. Então, a gente faz um check, né? Porque ela tem que fazer o quê? Explicar as coisas para os visitantes, tá? Então, e que a gente faz aí no explain things to visitors? A gente vai fazer um check, tá bom? E aí nós temos I also have to study the old things inside the museum. Então, eu também tenho que estudar as coisas antigas dentro do museu. Então, study old things. Ok, check. Ok? Então, estudar coisas antigas, sim. Né? Agora, work outside, ela trabalha, né, ao ar livre? Não, né? Inside the museum, ela falou aqui no finalzinho. Inside the museum. Então, você vai fazer um cross, né? Vai fazer um X, tá bom? E aí, agora vamos ver a Tracy. E a Tracy, eu vou deixar que vocês completem a tabela sozinho, ok? Just by yourself. Então vejam só. Hello, my name is Tracy. I am an archaeologist. I have to study old things too. Eu também tenho que estudar coisas antigas. But I have to work outside. Mas eu tenho que trabalhar ao ar livre. Por quê? Even when it's cold and rainy. Até mesmo quando está frio, cold and raining. E chovendo, né? I don't have to work on the weekend or at night. Mas eu não tenho que trabalhar no final de semana ou no período da noite. And I don't have to explain things to visitors either. E eu também não tenho que explicar as coisas para os visitantes. Because there aren't any. Porque não há nenhum visitante onde ela trabalha. Ok? So this was our text. Esse foi o nosso textinho. E eu quero que você complete agora as informações sobre a Tracy. Ok? Now, let's go to exercise number 4. Complete the questions, then look at activity 3 and write the answers. So kids, look here. Questions. Do you remember questions? Do or
does, ok? Então, pessoal, exercício número 4. Complete as perguntas. Então, você tem a Tina e a Tracy. Ó, Tina e Tracy. Eu estou falando sobre quem? Estou falando sobre ela. She, ok? She. Agora, se eu falo Tina and Tracy, presta atenção. Tina and Tracy, eu estou falando sobre elas. E elas é o they, tá? E se é they, a minha pergunta vai começar com do, tá bom? Do Tina and Tracy, tá? Do Tina and Tracy. E aí depois você vai colocar o have to, tá bom? Have to, tá? Então você vai fazer essas perguntas e depois você vai voltar na atividade número 3, que aí você vai responder essas perguntas. Se a resposta for sim, você pode colocar assim, ó, yes, she does, né? Se no caso a gente estiver falando só sobre a Tina ou sobre a Tracy, né? Então, yes, she does. Agora, se eu estiver falando sobre as duas, né? Então, eu usei o they, né? Para falar da Tina e Tracy, né? They. Então, eu vou falar yes, they do. Ok? Yes, they do. Mas teacher, e se eu quiser falar que se a minha resposta for negativa, né? O que eu faço? No, she doesn't. Ok? No, she doesn't. Uma resposta curtinha. Ou então, no, they don't. No, they don't. Right, kids? No, they don't. Tá? E é isso que você vai fazer no exercício número 4. Você vai voltar lá no exercício número 3 e responder essas perguntinhas. Tá? And exercise number 5, e no exercício número 5, para nós encerrarmos a aula de hoje, look and write one thing each person has to do and one thing he doesn't have to do. Então você vai olhar essas imagens, né? Nós temos aí duas pessoas com duas profissões diferentes, né? Na número 2 você tem uma vet, no número 1 você tem I don't know, maybe this is a waiter, ok? Pode ser que seja um garçom. E aí você tem que colocar o que cada uma dessas pessoas tem que fazer. É uma coisinha só que elas têm que fazer. Por exemplo, uma coisa que elas têm que fazer e uma coisa que elas não têm que fazer, tá? Então, utilizando o have to e o doesn't have to, tá? São duas profissões, tá? Então, por exemplo, no número 2, né? Nós temos o vet. She has to take care of the dogs. Ela tem que cuidar de cachorrinhos, né? She has to take care of the animals, dos animais. No caso do waiter, né? Que é o nosso garçom. He has to talk to people. Ele tem que conversar com as pessoas, né? Tá? Mas usa a sua imaginação, usa a sua criatividade, tá bom? And here, kids, depois disso, we have exercise on ESL Library about tools, ok? Nós temos um exercício complementar à plataforma do ESL Library sobre ferramentas, tools, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais dessas coisas, já que nós estamos falando sobre profissões, né? Vai ser bem interessante esse exercício, essas atividades, tá? E por último, remember, make your glossary, faça o seu glossary, que você vai otimizar o seu aprendizado de novas palavras em inglês. Right? So kids, thank you. See you tomorrow. Bye bye. Okay.